amigos, mais uma vez estamos aqui e hoje nós vamos comentar sobre a carta de São Judas Tadeu, né? Ano passado nós falamos sobre a vida de São Judas Tadeu, falamos tudo sobre esse grande apóstolo, né? Mas hoje nós vamos falar sobre exatamente essa carta, essa coisa tão bonita que ele nos deixou, né? E Judas Tadeu, ele foi especialmente, né, um apóstolo muito dedicado, um apóstolo muito interessado, porque se nós pensarmos bem, quando João vai colocar o seu evangelho, ele coloca uma citação de Judas Tadeu, né? Inclusive, João 14, de 22 a 23, e ele diz ao Senhor por que ele está se manifestando a eles, os apóstolos, e não ao mundo. Então vejam a preocupação de Judas Tadeu com essa evolução, essa manifestação do Senhor que deveria ser a todos, né? E por causa dessa preocupação, Judas Tadeu escreve uma carta. Alguns autores, alguns exegetas e estudiosos dizem que o autor dessa carta é o irmão, como irmão de Tiago, tá? E não o apóstolo Judas Tadeu, tá? A maioria dos comentaristas acha que o autor da carta de Tiago é o mesmo da carta de Judas, mas que bispo de Jerusalém, né? Mas esse Judas seria também o irmão do Senhor, ou seja, aquele que não foi apóstolo, mas conviveu com Jesus e também não pertenceu ao grupo dos 12, né? Mas eles se distanciavam um pouco, né? Cada um via para um lado. Mas como é que nós dizemos que é realmente Judas Tadeu que escreveu essa carta? Porque a tradução da CNBB apoia, né? Ela identifica parecer ser Judas Tadeu. Então, nós vamos ficar com essa informação. Então, o que isso tem de importante para nós? A importância é essa preocupação desse apóstolo com a comunidade, com toda a comunidade, né? Então, o destinatário, né, são os eleitos, são os amados em Deus e que guardam, né, tudo para Jesus, ou seja, são aqueles eleitos, amados por Deus e em Deus, mas que vivem aquilo que Jesus deixou. Então nós notamos também uma crítica muito forte, tá, aos ímpios, que seriam o quê? São aqueles que introduziram sorrateiramente na comunidade, tentando desmoralizá-la, né? Então ele usa de toda a força retórica, tá, para tirar, para desmoralizar esses infiltrados, como ele coloca, tá bom? Então isso em toda a comunidade é possível e ele se preocupa com isso, né? Então a preocupação dele é exatamente com ela, com essa vamos dizer, atitude dessas pessoas, né? Porque quando não tem harmonia e se coloca uma dúvida na comunidade, é claro que vai desestabilizar a comunidade. Então, com uma linguagem, qual é a linguagem? É uma linguagem rica, né? E com um estilo incomparável. Por quê? Porque ele apresenta acusações contra os hereges e uma vibrante exortação aos cristãos. Para quê? Para permanecerem firmes na fé. Então, olha que cuidado que Judas teve, né? E o amor a Deus, a fé, segundo o ensino dos apóstolos. Então, aqueles que receberam o ensino dos apóstolos deveriam continuar, perseverar. Então, essa é a grande palavra. E essa palavra a gente pode trazer para nós também, né? Perseverar nesse amor
a Jesus, tá? Ela tem um conteúdo doutrinal. Qual é? Que essa doutrina dos intrusos não nos é conhecida com exatidão do que ele fala, tá? Eles dividiam e desmoralizavam a comunidade, além de se integrarem ao quê? A imoralidade. Porque a própria palavra heresia já quer dizer o quê? Divisão. Então vamos lá. O que nós entendemos, tá? Que existia uma doutrina, tá? Que estava sendo colocada na comunidade por intermédio desses, vamos dizer assim, desses doutores, né? Ou desses infiltrados, tá? Para quê? Para que chegassem ao ponto de, vamos dizer assim, dizimar essa comunidade. Então, o ponto principal que ele fala da heresia é que não são as ideias que causam a heresia, mas sim o comportamento prático que divide a comunidade. Então, o problema doutrinal dessa carta é justamente isso. Como você está vivendo a sua prática. Não é a coisa escrita, não é a coisa falada, mas sim é a prática. O uso de escritos apócrifos, tá? Na argumentação da carta, isso nós vamos ver. Esses escritos que eram muito populares, né, no primeiro século, e é interessante porque ele trata de assuntos bíblicos, sem pertencerem à Sagrada Escritura, mas lidas na sinagoga. Então, o que a gente percebe é que esses escritos apócrifos, eles eram, vamos dizer assim, eram usados, eles eram, vamos dizer assim, conhecidos. E por ser conhecidos, Judas vai utilizar desses escritos para quê? Para que as pessoas se sintam mais perto do que ele está falando. Então, nós vamos ver nos versículos 6, 12, 16, ele vai aludir ao livro de Enoque. No versículo 9, a assunção de Moisés. E no versículos 6 e 7, também o testamento dos 12 patriarcas. A carta de Judas trata de uma religiosidade popular, tá? Mas com naturalidade, sem canonizá-lo, tá? Apesar de seu caráter predominantemente moral, tá? A epístola apresenta algumas características doutrinais sobre Deus, Jesus Cristo, os anjos e o cristão, tá bom? Local e data, né? Que a gente precisa saber disso. A carta era aceita no século II, tá? Mas ela foi contestada e silenciada no século I por citar escritos apócrifos. Então vamos lá. Logo que começou a sair esses escritos apócrifos, foi necessário tirar, porque muitos eram em excesso, né? Muitos falavam em lendas também, né? Então houve uma seleção. Porque a carta tratava de alguns escritos nela, ela foi silenciada, ela foi deixada para lá, tá? Mas no segundo século, algumas pessoas usavam essa carta, liam essa carta. Mas aí é que vem o grande concílio de Trento, tá? Ele põe fim às dúvidas e coloca no cânon no dia 8 de abril de 1546. Então, essa carta passa a ser uma carta canônica, né? Então, quando o Concílio de Trento fecha o cânon do Novo Testamento, ela entra como canônica, tá? Quanto ao lugar de redação, não se sabe com certeza. Então, não adianta dizer, foi aqui, foi ali, não se sabe. Provavelmente na Palestina, talvez até mesmo em Jerusalém, mas não se sabe, não se bate o martelo quanto a isso. O mesmo acontece com a data. Por quê? Porque ela está muito próxima da segunda carta de Pedro, tá? Porque ela tem situações, né,
que também estão contidas na carta de Pedro. E a gente sabe que a composição da segunda carta de Pedro foi aproximadamente no ano 65 depois de Cristo. Então, ela está neste patamar, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. A estrutura, vamos ver logo a estrutura dessa carta. A carta é composta de 25 versículos, então a gente já sabe que é uma carta única, né? Ela tem apenas os versículos, ela não possui capítulos, tá? E nós vamos ver que o primeiro e o segundo versículo, eles tratam da saudação. Saudação que era muito comum no próprio gênero epistolar, né? Mas ele não fala de que ele é um apóstolo. Ele diz que ele é um servo de Jesus Cristo. Muito lindo isso, né? Servo de Jesus Cristo. Mas fala com autoridade, tá? Os destinatários não são as comunidades, como antigamente as cartas eram assim, como principalmente as cartas de Paulo, tá? Mas aos cristãos em geral. E ele substitui os termos usados por Paulo, graça e paz, por misericórdia, paz e amor. Interessante, bonito isso, né? No versículo 3 e 4, o objetivo qual era? Era combater os intrusos. Então, esses intrusos seriam o quê? Esses mestres, né? Esses mestres ímpios. No versículo 3, nós encontramos a palavra amor, o que indica uma importância na carta e na teologia de Judas. Então, ele vai justamente por esse viés, né? O viés do amor, tá? É a partir da chave do amor que o autor convida a desenvolver os motivos da carta. Ou seja, olha que coisa interessante. Lutar pela fé e resistir contra os que ameaçam a harmonia da comunidade. Então, tem um objetivo essa carta. Então, essa carta não é uma carta porque não tinha nada para escrever uma carta, vou escrever uma carta. Não. Olha, ele tinha um propósito e o objetivo é lutar pela fé, para resistir contra aqueles que estavam ameaçando a harmonia da comunidade. E esse papel, minha gente, não era só dos cristãos daquela época, não, mas também é o nosso hoje, né? Nós temos que lutar pela fé, mas pela fé para quê? Para que haja o quê? Harmonia, não separação, não é? É isso que nós temos que entender, né? Cristo veio para inclusão e não para exclusão. Muito bem, a luta é tarefa não só dos dirigentes, tá? Mas de todos os cristãos considerados santos em virtude da sua fé recebida. E isso é uma coisa que a gente precisa muito, vamos dizer assim, colocar dentro da gente. Que muitas vezes a gente deixa muito, isso aí é para a direção, isso aí é para o coordenador, isso aí é para o padre. Não, é para você. É para você que é cristão. Então, você tem que zelar por essa fé que você recebeu, não é? Muito bem. No versículo 5 e 7, ele fala dos castigos do Antigo Testamento. E é interessante porque ele salienta o fato fundacional da fé de Israel, que foi o quê? A saída do Egito, a libertação do Egito. Então, toda a fé tem esse ponto principal. E aí ele vai colocar três episódios que são importantíssimos da condenação. Primeiro, a travessia do deserto. O que acontecia? As murmurações, isto está em Êxodo 16, 2 seguintes, a cobiça em Êxodo 16, 20 e a idolatria em Êxodo 32. Segundo, os anjos rebeldes, que por causa do caos na ordem divina e da desordem à vontade de Deus, eles fazem o quê, né? Vão se rebelar. Isso está em Gênesis 6, de 1 a 6. E o terceiro,
a imoralidade sexual, que causou o quê? A destruição de Sodoma e Gomorra. Isso está em Gênesis 19, de 1 a 25. Então, minha gente, quando ele coloca esses 3 pontos, ele mostra que as pessoas que agem assim, não é? Com murmuração, cobiça, idolatria, não obedecem à vontade de Deus, têm imoralidade sexual, eles merecem o quê? Os mesmos castigos. Então, ele vai fazer uma alusão a esses castigos, mas também caracteriza os adversários como duros e ameaçadores, né? Ele apoia seus argumentos nas citações do Antigo Testamento. E aí ele vai para a literatura apócrifa. Do versículo 8 ao 16, ele vai dizer exatamente isso, que eles merecem os mesmos castigos. A atitude pecaminosa que mais repete é a imoralidade. Então ele vai se servir de quem? De Enoque. Por quê? Porque Enoque está em Gênesis 5, de 18 a 24, era um patriarca justo, fiel a Deus, e introduziu o tema de quê? Dos julgamentos dos culpados, né? Então a gente sabe que Enoque foi arrebatado porque andava com Deus, então era uma pessoa de peso, né? Então ele vai colocar isso, tá? No versículo do 17 ao 23, ele vai exortar a comunidade. Para Judas, a memória é fundamental para manter-se na tradição e no projeto de Deus. Ele se dirige aos cristãos para que tirem das recordações as ferramentas e também para manterem firmes no caminho do Senhor. E quais são as ferramentas? Mas que ferramentas que esses cristãos têm que tirar e colocar e sempre se lembrar? Quais são? Oração, fé, amor, misericórdia e compaixão com os infiltrados, mas com cuidado. Então, olha que coisa belíssima, você ter compaixão por aquele que erra, mas tenha cuidado para não errar junto. E no final do de 24 ao 25, os 2 versículos finais, é um benedito para terminar, ou seja, é uma doxologia, né? E doxologia é uma forma litúrgica das orações, tá? É o glória a Deus, né? O autor da salvação. A carta não se encerra. É interessante a gente ver que a carta não tem um final. Ela está falando, ele está falando e entra a doxologia, tá? Fiquem aberta, né, essa doxologia, que é muito positiva, com um tom negativo anterior, ela faz um contraponto, tá? E é o reconhecimento a Deus único, Salvador Jesus, né? E digno de louvor, né? Mas a carta não tem aquele desfecho de toda carta, não é? Toda carta faz um término, né? Tem a quem é dirigida e as declarações finais. Não existe, tá certo? Mas entra essa doxologia, que é lindíssima. E assim, minha gente, nós terminamos essa carta a São Judas. Eu espero que nesse mês de outubro, né, muito próprio, né, para isso, que possa ler, né, essa carta, que a gente consiga entender essa carta, a beleza dessa carta, porque se ela está na Bíblia, é porque é bela. Ok, minha gente? Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro.